Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir a vocês, pode ficar sentadinhos, só para que a gente chame pelo Espírito Santo, que é o único comunicador perfeito, não é? Só Ele que vai falar, fazer com que eu fale e que vocês possam entender exatamente aquilo que Ele quer. Então vamos fazer aquela oração que Nossa Senhora nos ensinou, não é? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Agora nós podemos conversar. E hoje nós vamos conversar de uma proposta de Jesus, né? Cada semana tem uma proposta. A proposta dessa semana é difícil, não é uma proposta fácil, né? Mas é porque Jesus, na verdade, Ele quer o nosso crescimento de filhos. Deus Pai fala para Catarina que a gente se entristece muito por não conseguir os bens materiais, mas que a gente não chora, não se entristece por não fazer nenhum avanço na nossa caminhada espiritual. Então, quando Jesus propõe, Ele sabe que nós temos condição de ir, por causa dEle, né? Então, a proposta é o que está em Mateus, capítulo 18, quando Pedro fala com Ele, nós estamos falando das nossas relações humanas, dos nossos relacionamentos em família, dos nossos relacionamentos no trabalho, com os vizinhos, com tudo que gera a nossa vida. E aí Pedro falou, Jesus, mas é muito difícil conviver. Tem hora que o irmão me deixa nervoso. Até que dia, até que hora tem que perdoar? Só 7 vezes? Jesus falou, não, Pedro, para sempre, né? Quando você estiver aqui a caminho, você tem que perdoar. Então essa é uma proposta, porque o perdão, ele não nasce espontâneo no nosso coração, nasce? Não. Se alguém te olhou torto, se alguém não te elogiou, se alguém não fez aquilo que você gostaria, se você foi traído, se alguém te caluniou, se alguém falou mal de você, a primeira coisa que vem à cabeça é, como que eu vou vingar? Estou falando mentira? Primeira coisa que passa na nossa cabeça é, vou perdoar? Fala, mas vai ver comigo. Vai ver o que eu vou fazer. Então a gente fica sempre pensando, por quê? Nós podemos ficar irados, não é? Às vezes. E São Paulo fala lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele fala assim, vós podeis ficar irados, mas não podeis pecar. Porque na hora que você fica irado, que você recebe uma notícia, que seu marido te traiu, que o seu sócio te traiu, ou que alguém fala alguma coisa com você, ou alguém te rouba, alguma coisa que te magoa, uma palavra maldita. Então, a primeira coisa que nós podemos ter é uma explosão de ira, não é assim? Então, o que você fala com uma pessoa quando ela está muito nervosa? Você fala, conta até 10. Respira fundo. Mas até aí nós não pecamos. É uma explosão. Quando que eu vou pecar? Quando eu paro com essa explosão de ira e começo friamente a pensar, mas terá um troco. Terá um troco. Me aguarde que eu vou fazer. Ou então eu fecho para essa pessoa e não convivo nunca mais. Se a pessoa está aqui, eu passo para cá. E às vezes é na família e falo, mãe, fulano vai aí, porque se for, eu não vou. Aí tem famílias que o Natal comemora com uma parte no dia 23, outro no dia 24. É triste. É muito triste. Porque às vezes a briga é entre irmãos, às vezes é entre cunhados, às vezes com cunhados. E às vezes um não suporta o outro. Então preste atenção. Nós estamos falando, a semana passada nós falamos que nós somos uma comunidade de irmãos. Então, para a gente começar a conversar sobre perdão, a primeira coisa que eu preciso ter consciência é daquilo que eu sou. E eu sou nada. Então, para mim poder caminhar com o outro, eu tenho que entender que eu sou frágil também. Que eu também sou capaz das piores coisas que existem. Eu não tive oportunidade. É verdade. Por que você não matou? Porque você não teve chance.
Porque às vezes na hora que você pega alguém, você mata. Como é que você pode imaginar? Teve uma médica que pegou o marido estuprando a filha de 3 anos de idade. Quase matou ele. Mas ela foi condenada e ele não. Não, na hora ela matou ele. Matou. Ela foi condenada. Eu não poderia condenar essa mulher. Mas ela matou. Era o próprio marido abusando da filha. Então, às vezes, a gente não teve oportunidade. Mas isso acontece. Então, nós temos que parar e pensar. Então, quem eu sou primeiro? Não gostaria de fazer, mas vou falar, né? Não tinha pensado em falar. Do que São Bernardo fala a nosso respeito, né? São Bernardo, é claro, santo. Como é que colocou a nossa realidade tão crua, dura de ouvir? Vocês vão ficar chateados comigo, mas ele é duro de ouvir, mas é real. Ele fala, pense naquilo que somos. Fomos um monte de barro que Deus moldou. Atualmente somos um vaso de estrume e seremos alimento de verme. Ele coloca a coisa muito crua. Então, como que eu posso guardar rancor com o outro por resto da vida? Como é que eu posso caminhar na amargura? Como é que eu posso tentar vingar se somos absolutamente iguais? Então, primeiro, tomar consciência, o que eu sou? Segunda coisa, eu tenho que partir da consciência de que nós somos perdoados. Deus nos perdoa o dia inteiro, gente. Imaginou se Deus não nos perdoasse? A gente não estava aqui, não. Mas Ele nos perdoa o dia inteiro de quantas ofensas, de quantas vezes que a gente o trai. Quantas vezes nós traímos Jesus? Tem uma música que fala, eu sou o beijo que te traiu. Eu sou o beijo que te traiu. Eu sou a lança que te feriu. Quantas vezes nós fazemos isso com Ele? E falar, mas fulano fez isso comigo, eu nunca mais vou olhar na cara dele. Então, porque perdão, a gente ainda não conseguiu compreender a profundidade de perdão. Eu acho que por isso que no credo, ele é a última coisa que a gente reza, porque eu acho que a última coisa que a gente aprende na vida é perdoar. E não deveria ser. Então, Jesus fala, isso não é uma coisa espontânea que nasce no seu coração, é um atributo divino, mas vocês podem fazer isso. É o lindo atributo divino, é um dos melhores. Mas vocês são capazes de, porque vocês são filhos do Altíssimo. Então, perdoar não é esquecer. Não é fazer uma anistia do acontecimento. Não é eu me colocar no lugar do outro para desculpá-lo. Para entender por que será que ele fez isso comigo. Coitada, porque está fragilizado, porque está magoado, porque está achando a vida difícil, porque não foi amado. Não é isso. Perdão mais do que isso, é mais profundo. Porque a equivalência das relações, e que está escrito em Mateus 5, é assim, Jesus fala assim, vocês escutaram, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não façam isso, não façam. Se alguém te pedir para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém te pedir a túnica, dá um manto também. Se alguém te bater de um lado, dá o outro. Ó, fácil. Mas o perdão, ele tem uma particularidade, ele é um gesto absolutamente atrevido. Porque ele quebra a lógica da violência. Porque eu faço, você faz, eu faço, você faz, que dia que essa violência acaba? Nunca. Alguém tem que tomar um gesto, alguém tem que dizer, eu te perdoo. Compreendem? Mas isso a gente tem que ter uma capacidade de amar imensa. O perdão é o superlativo do amor. A questão é que Jesus nos convida é para que a gente possa viver um amor real. E Jesus quer expor todos nós, a comunidade inteira, o mundo inteiro, ao amor. Porque não existe uma força maior de uma revolução do que o amor. O amor real, ele faz uma revolução no mundo sem uma arma. Então você me ofendeu, mas eu não quero viver com isso. Eu não quero que ter sido traída condicione a minha vida e viver parado naquilo. Então quando eu te perdoo, eu me liberto e te liberto. Eu não tenho que viver condicionado pelo meu passado, e eu tenho que te libertar para você também seguir a sua vida. Quantas coisas estão paradas? Você imagina quantas famílias não andam, quantas coisas estão perdidas porque as pessoas não se comunicam, porque não podem viver mais juntas. Vocês imaginem. Então nós podemos mudar essa história. Filó, mas eu só vou perdoar se ele me procurar. Que nada. Dá o primeiro passo, quem tem maior capacidade de amar. Vai você. Filó não dou conta disso não, dá, vai. Por causa de Jesus. E porque a gente precisa crescer. Catarina de Siena fala assim, sabe a única coisa de verdade que a gente poderia dar para Deus Pai? Ela fala, a única coisa que a gente pode dar para Ele
é o amor que a gente oferece para aqueles que não merecem, assim como nós não merecemos o amor de Deus. É a única coisa que nós podemos oferecer ao Pai. É dar ao outro aquilo que não merece, porque Ele vive dando isso para nós o dia inteiro. Vê se nós somos merecedores de 1/10 da preocupação, do cuidado, da gentileza, da doçura de Deus conosco. Claro que não. Então a gente fica amarrado naquilo, fala, não, eu até perdoo se Ele me procurar. Ó orgulho. Vá lá. O tempo é curto. O tempo nosso não fica me olhando com essa carinha, falando, filho, olha o que você está me pedindo. Não me olha com essa carinha. Na verdade, a gente precisa tomar coragem de entender a fragilidade do outro, de entender a miséria do outro, onde ele caiu. Procure o outro. Vá até ele e fala, está ruim que eu viver dessa forma. Nós podemos reconstruir. O perdão reconstrói. Quantas famílias, quantas histórias destruídas, precisando de um abraço, precisando de ir lá e falar, vamos começar outra vez. É possível. Vamos mudar essa história. Quantas pessoas trancadas em casa com um muro pesado, fechado, de tanta amargura, de tanto ressentimento. O perdão é atrevido bastante para querer abrir uma porta nessa parede e falar, vem cá, vamos começar de novo. A gente é tudo mesmo barro. Mesmo barro. E às vezes a gente acha que só as pessoas que nos devem perdão. Quantas vezes a gente está precisando de procurar o outro e falar, você me perdoa? É preciso reavaliar. Não é uma situação fácil essa. Isso que eu estou trazendo, que Jesus nos traz, é uma situação onde Ele nos põe para caminhar, fala. Nós temos que fazer progresso do ponto de vista da nossa caminhada espiritual. Mas a gente tem que procurar o outro sem o ranço do ressentimento e da amargura. Ou então de perdoar o outro e falar, olha como é que eu sou boa, vou te perdoar. Não é assim, de se colocar acima do outro, está vendo, olha que gesto bacana, sou uma pessoa iluminada, estou até te perdoando. Não é isso não. É entender que nós somos iguaizinhos. Iguaizinhos. E falo, dessa vez foi você que estava mais fragilizado, estava com menos vida de oração, por isso mais propenso a. Mas vamos começar, vamos fazer uma outra história, vamos zerar e começar de novo. Mas você corre o risco dele te trair, dele te magoar de novo, dele te ofender de novo. Sim, mas eu não posso ficar parada na minha vida. A vida tem que dar sequência. E se ele errar de novo? A gente começa de novo. Como é que vive um casamento sem perdão? Não vive. Como é que vive uma família sem perdão? Não vive. Como é que você trabalha sem perdoar todo dia? Mata uns aos outros. Eu estou falando mentira? Estou não. Relação humana não é brincadeira, porque nós não somos santos. Então é preciso que a gente comece a ter coragem de se olhar e falar, perdoar na verdade, é acreditar que dentro de cada um de nós existe a bondade. Existe algo que pode ser transformado. E quantas pessoas são transformadas por um gesto assim? Às vezes a pessoa não tem coragem de procurar e está vivendo de lá sofrendo também. Que bobagem. Nós ficamos arrastando, a gente tem que aprender o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é leve porque o jugo dele é de perdão. O nosso jugo é pesado porque a gente não perdoa nada, nem pensamento ruim. Então a gente precisa começar primeiro a treinar a se perdoar. Não somos perfeitos não, estamos a caminho. A gente vive errando. Olha o que São Paulo fala na carta aos Colossenses, ele fala, revesti-vos, portanto, como eleitos de Deus, né? Como santos e amados, de profunda misericórdia, generosidade, humildade, mansidão, paciência, uns com os outros. A nossa impaciência significa incapacidade de sofrer. Isso que traduz a palavra impaciência, a nossa incapacidade. Então nós estamos precisando de começar a se ver. Se eu quero realmente ser testemunho fiel de Jesus, se eu quero ser discípulo dele, eu tenho que perguntar, como é que está a minha capacidade de perdoar o outro? De olhar para o outro, entender, olhar para o outro com misericórdia. Não consigo olhar com a mesma misericórdia que Deus me olha, mas aprender com a misericórdia, olhar a miséria do outro, olhar o sofrimento do outro. Observe que quem te agride, quem faz alguma coisa, em geral está sofrendo mais. Porque aquela pessoa que é muito amada, que ama muito, ela fere pouco ou não fere.
Então é preciso reconstruir. Quantas vidas feridas, quantas vidas que ferem, e todo mundo parado no rancor e na mágoa. Isso mata, isso gera câncer. Pode não. A gente fica carregando container nas pernas de ódio, que liberta para voar. A gente tem que ser leve. Carrega essas coisas no coração, não. Vamos pedir a Jesus: Jesus, me ajuda, eu não sou capaz. Quando eu falo em perdão, tem que pensar em 3. Eu, o Senhor e a pessoa. E quando ficar difícil, fala com Jesus: me ajuda a ver essa situação com os seus olhos. Já experimentaram falar isso com ele? Tem que experimentar conversar com ele. Fala: Jesus, senta aqui. O senhor viu o que fulano fez comigo? Estou com ódio dele. Mas o senhor falou: não pode ter ódio, tem que amar. Então, olha quantas coisas eu tenho que trabalhar em mim. Mas também, quando eu perdoo, às vezes é a única chance que eu tenho de colocar no coração daquele que me agrediu uma coisa chamada amor. Às vezes é a única experiência que ele vai ter de ser amado, ou de ser entendido e perdoado para começar de novo. Então mostra para Jesus. Eu vou falar: minha filha, fala: Jesus, olha o que fizeram comigo. Conta para ele. Fala: eu queria matar. Ele vai falar: não pode. Fala: então vamos arrumar uma solução sua. Você imagina anos atrás, eu e Jaque, a gente tinha uma clínica com outros colegas. Quando a gente mudei de sociedade, fiz sociedade só com Jesus e a Jaque. Falei que era o único sócio. E aí nós descobrimos que a funcionária, que a gente tinha total confiança, estava nos roubando de cara lavada. Era esposa de um pastor. Eu falei: Jesus, se o senhor me mandar demitir, eu vou matar. Mas o senhor falou: não matarás. Então, na sua elegância, você tem uma elegância, fino, um homem fino igual o senhor faz a gentileza de demitir ela para mim, porque senão eu mato. Mas ele, na elegância que só ele tem, demitiu com todos os direitos que ela tinha, demitiu no sindicato. Até hoje, eu acho que ela não sabe, porque a gente sabe que ela roubou. Mas pela elegância dele. Só o mérito é todo dele, não meu. Que eu trataria na mesma moeda para pior. Mas Jesus falou: não, minha filha, depois é comigo, né? Então, assim é. Então ele fala: não matarás, Filó, não fica nervosa, que nós vamos ajeitar. Então tem que conversar com ele. Fala: Jesus, como que eu vejo essa situação? Como que eu pego esse tanto de nada e constrói de novo? Porque só sobrou sucata. Ele fala: mas eu faço uma pessoa novinha. E ele faz. Ele pega o nosso pior e dá um jeito. Ele pega o nosso lixo nesse altar e faz uma obra de arte. Então nós somos tudo igual. Fala: Jesus, como é que o senhor pode mudar essa história? Como é que a gente pode caminhar como irmão? E eu falo com o Espírito Santo: o Senhor é tão impressionante que só o Senhor faz os inimigos se darem as mãos. E de repente ser amigo íntimo. Essas são as coisas que Deus faz. Que a gente não compreende como é que é a lógica. Como é que Ele consegue fazer a pessoa caminhar para o arrependimento. Ter compaixão, compulsão, entender a via que a vida não é isso. E que pode transformar isso. Mas o Senhor pode. Ele acredita que dentro de nós tem uma forma de transformar. Ele acredita na bondade que foi colocada dentro de cada um de nós. E acredita que nós estamos aqui todos para caminhar, para melhorar, para dar uma caminhada espiritual. E isso é um passo imenso. O passo do perdão, ele é um avanço na nossa caminhada que não é brincadeira. Fala: nó, como é que eu já aprendi a amar? Então eu acho que a gente ainda não conseguiu compreender o perdão, porque já não conseguiu compreender o perdão de Deus. Nós ainda não conseguimos compreender a bondade de Deus, porque nós somos capazes de muito poucos gestos de bondade verdadeira. Que às vezes a nossa bondade está infiltrada de outros interesses. Eu estou falando da bondade pura. Bondade pela bondade. Porque eu sei que ele é meu irmão, e ele está passando uma necessidade, ou precisa de um abraço, e eu estou ali. Vamos repensar, como é que nós estamos caminhando? Quantos, se eu parar hoje e falar, quantos inimigos você tem para poder perdoar? Quem hoje você... É muita gente que você precisa perdoar? Eu falei com Jesus: Jesus, que graça, não tem nenhuma mágoa, não tem ninguém para perdoar, nada, absolutamente nada, que quando eu penso assim, eu falo: vou rezar pelos inimigos que eu devo ter mesmo, mas que eu não tenho consciência deles. Vamos rezar pela turma, que o senhor falou que é para rezar pelos inimigos, vamos rezar. Mas eu não tenho consciência. Não carregar mágoa nenhuma. Entender que o outro é livre. Livre. Que eu não posso obrigar o outro a fazer aquilo que eu quero. E muitas vezes a briga surgiu por isso. Porque às vezes a gente foi tenso naquele momento. Foi exigente demais naquele momento. Vamos pensar.
Falei, Jesus, o Senhor coloca uns desafios para nós. Mas nós queremos fazer uma caminhada espiritual. Nós queremos melhorar. Porque Deus Pai falou que o nosso progresso é só aqui. Lá não tem mais nenhum progresso. Então nos ajuda. Porque do ponto de vista humano, a gente não quer. A gente quer vingar. Quer dar o troco no outro. Mas nós queremos tirar isso do nosso vocabulário. Nós queremos de verdade viver o ser irmãos. Acolher uns aos outros. Entender o outro, a fragilidade. E hoje meu pedido para vocês é: aquilo que Jesus fala, se você vem à igreja e vai oferecer uma oferta, e lembra que alguém tem alguma coisa contra você, o que ele mandou fazer? Deixa a oferta e vai atrás do teu irmão. Fácil não, imagina, vai sozinho. Chama ele para ir junto. Porque não é fácil, né? Então como é que a gente pode não diminuir os pecados, responder menos mal o outro? Vamos relembrar a regra do Padre Léo. Quando alguém fala uma coisa que você fica irritado, enche a boca de água e não engole, né? Deixa a água ser absorvida. Até a água ser absorvida, acabou a raiva. Aí a gente não peca. Aí a gente não acumula tanta coisa, não cria inimigo, não sai arrumando confusão. Mas treina esse negócio de encher a boca de água, esse negócio é interessantíssimo. Tem que fazer isso várias vezes, claro. Que é doce assim, eu tenho que colocar, encher a boca de água e falar, não posso responder. Olha para o irmãozinho, põe Jesus na frente e fala, você hoje caprichou. Olha para o outro e fala, Jesus, me faz ver ele com os seus olhos. Me faz entender que o Senhor morreu na cruz também por ele. Me faz entender que somos irmãos. E é essa prática que vai nos levar até ele. Quando eu penso, tudo que Jesus sofreu, tudo que ele foi humilhado, tanta mentira que falaram, tanta blasfêmia, tanta coisa que fizeram, e ele soube perdoar todas as coisas. Não é um assunto fácil, mas é um assunto que é possível. Quero que vocês saiam daqui pensando nisso. Eu tenho que quebrar a lógica da violência. O mundo não pode ficar repetindo violência em cima de violência, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Mas nós podemos reconstruir uns aos outros. Vamos reconstruir tantas famílias quebradas. Vamos propor outra história. É possível recomeçar. É possível escrever um outro futuro. Eu não sou condicionada pelo meu passado. Eu tenho que acreditar que existe uma bondade ali. Vamos pedir a Jesus. Jesus, vamos pedir a Ele, pela força do Santo Espírito, que revele para cada um de nós hoje o que tem emperrado em nós. Porque às vezes tem algum perdão que não foi dado. E às vezes, gente, é tão difícil, eu falo isso com vocês por experiência. Às vezes as pessoas, na hora da morte, a dificuldade às vezes de morrer, porque não perdoou uma pessoa, não perdoou outra. Carrega uma mágoa daqui, carrega uma coisa dali. E é claro que eu sempre tenho um caso engraçado para a gente poder amenizar, né? Porque é interessante, mas você olha o coração dessa mulher. Que coração que eu não sei se eu teria. O marido morrendo, agonizando. Grave, no hospital. Aí todo mundo que precisava foi lá. Os filhos, parente, a esposa, todo mundo. E o marido não morria. Não morria. O pessoal falou, gente, os médicos falaram, tem alguém que ele está precisando despedir, que ele não morre. Quem é? A senhora sabe de alguma coisa? Ela falou, sei. É a amante dele. Que enquanto essa amante não vier, precisa despedir dele. Então, o telefone é esse para mandar buscá-la. E ela foi para despedir dele, e depois que despediu, ele morreu. É duro, não é? E meu Jesus, você viu o coração dessa mulher que já tinha perdoado tudo, né? Que inclusive mandou buscá-la para que ele despedisse dela. Difícil, não é não? Põe difícil nisso, escrever quantos de nós quer dar conta dessa história. Não, Filó, acabei de falar no perdão agora. Tadinha, estava frágil. É fácil? Não é fácil. Mas é preciso pedir a Jesus, me ajuda. Eu quero conseguir caminhar, Senhor, eu quero ser melhor. Eu não quero andar com ranço nesse mundo, não. Eu não quero andar com mágoa, com ressentimento, com vontade de vingança, não. Eu quero que ele fez isso, ou ela fez isso, porque não te conheceu. Porque não teve oportunidade de conhecer essa doçura que é o Senhor. Por isso rompeu com todos os mandamentos e fez tudo isso. Mas a minha vida tem que ser para Ele um sinal de que eu creio em Ti, até pelo perdão. Então me ajuda a dar testemunho de que creio. Me ajuda a dar testemunho que o meu amor, ele é maior do que essa miséria que Ele fez em mim. Que eu tenho que aprender a amar, porque eu aprendo a amá-lo com o amor que o Senhor me ama. Não é brincadeira. Então a minha atitude
é também um testemunho daquilo que eu creio, no Deus que eu sirvo. E que Ele falou, não leve isso para a vida eterna, não carregue isso para lá. Tem outras coisas melhores para a gente viver. Vamos viver melhor do que isso. A proposta dele é muito audaciosa. A proposta do perdão é algo maravilhoso, dificílima, porque nós dependemos da graça dele em nós. Dependemos que ele vá trabalhando conosco a nossa miséria. Mas nós podemos, primeiro, para que isso aconteça, nós temos que querer e falar com Jesus. Jesus, eu quero aprender a perdoar. Então, hoje, coloca na minha vida as pessoas que a gente tem uma relação mais ou menos, que já foi boa, Senhor, mas ficou quebrada. E a gente pode começar de novo. Me mostra quais são essas pessoas, porque eu quero procurá-las. Por sua causa, eu irei atrás de todas elas. Então, vamos pedir a Ele essa graça. Vamos começar de novo? Vamos fazer uma outra história na nossa vida? Pensa sempre no seu fim. Porque diante de Jesus nós vamos morrer de vergonha das bobagens que nós brigamos aqui embaixo. Eu penso muito nisso, eu falo, peraí, eu não posso ter vergonha. Já vou ter vergonha de um tanto de coisa, nisso não, básico não. Falo, Jesus, me ajuda a não ter tanta vergonha, a não abaixar os olhos na hora que eu te ver. E como está escrito na palavra, esteja de pé diante de mim. Então, para estar de pé diante dele, nós temos que começar a nossa caminhada com coragem. Muita coragem, muita humildade. Então, vamos pedir a ele, Jesus, tudo isso eu vou fazer por ti. Então, vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos conversar com Jesus. Falar, Senhor Jesus, doçura da nossa alma. Quão difícil é para nós essa proposta do perdão. Desse perdão incondicional que o Senhor colocou para nós. Que nem nós ainda conseguimos compreender a dimensão e a profundidade disso. Mas é porque nós somos tão pouco capazes de amar, Senhor. Então, essa noite nós precisamos de graça. Já que o perdão não é uma experiência que brota espontaneamente do nosso coração. Nos ajude, Senhor. E que nesse momento agora, o Senhor coloque no nosso coração as pessoas que nós precisamos de procurar para dar um abraço e falar, você me perdoa. Vamos começar uma outra história. Vamos começar a partir de um outro olhar. E que a nossa forma de perdoar, o nosso gesto, seja também uma forma de... Olá, sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra doutora Filomena Camilo, com o tema Transforma no Senhor. Acompanhe. O Evangelho de domingo, de João, capítulo 12, foi um evangelho maravilhoso, um evangelho denso, um evangelho onde a gente precisa sentar e pensar, rezar. Mas desse evangelho eu quero tirar um versículo para a gente conversar. Um versículo só. Quando Jesus nos diz, se o grão de trigo caído na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, produz muito fruto. Palavra da salvação. Fico pensando, quem de nós hoje, quando escuta uma palavra dessa, não treme? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, vai permanecer só, né? Se ele não cair, mas se ele cair, vai produzir muito fruto. Fico imaginando isso para nós, ouvirmos isso 2000 anos depois, quando nenhum de nós conviveu com Jesus. Não convivemos com ele como homem. Não vimos as ações dele ao vivo. Não pudemos desfrutar do olhar dele, dos abraços dele, da ternura dele. Então, essa palavra, essa frase solta 2000 anos depois, no mundo da sociedade do cansaço, o que isso mexe com cada um de nós? A gente para e pensa, como é que eu vou viver isso hoje? E quando eu penso que nós fizemos uma caminhada grande nessa quaresma, repensando, e hoje, mais uma vez, nós estamos às portas da Semana Santa, às portas. Eu fico pensando que essa frase hoje, para mim e para cada um de nós, um convite.
Um convite a estar, porque aqui, diante de uma frase dessa, nós estamos diante do mistério do amor. A questão de Jesus conosco hoje é: vocês estão dispostos, cada um de nós, a viver a aventura de ser amado? Uma consciência que existir é muito mais do que respirar, do que comer. Existir é existir com. Será que nós já desenvolvemos a capacidade de imaginar que existir eu existo com alguém? E esse alguém que ele nos convida é ele mesmo. Então você está disposto a entender que a sua vida e que Deus te convida para viver é uma proposta muito além do que a gente pode imaginar? Ele nos convida a estar diante de um mistério. O que é isso, Senhor? Se o grão de trigo não morrer, como é que eu posso ver isso hoje na minha vida simples? Na minha vida só de trabalho ali, como eu vivo essa frase de Deus? Como que isso vai mexer comigo? Entender que a nossa vida, nenhum de nós é pronto, mas que cada um de nós é uma série de transformações. A nossa vida é um eterno recomeço. Nós estamos sempre começando de novo. Então é um momento da gente parar, se colocar como cristão, entender aonde eu estou. Qual é a minha consciência diante de um convite desse de Jesus? Para viver profundamente um amor, de viver uma vida de entrega profunda ao Pai e ao irmão. Como é que eu me situo nisso hoje? Falo, Filó, mas é muita dificuldade, eu não sei se eu estou disposta a viver tudo isso. Por que a gente não está disposto a fazer uma entrega? Porque nós ainda estamos muito presos em nós mesmos. Porque o que Jesus quer dizer aqui é que, assim como o grão tem uma casca, tem um invólucro, nossa vida está envolvida numa casca. E que a nossa vida verdadeira só vai ser libertada o dia que a gente permitir quebrar isso. E essa casca que nós temos que quebrar chama-se egoísmo. O egoísmo é a fonte, a raiz de todo pecado. Se a gente parar e pensar bem, ele é a raiz. Mas o quanto que é difícil eu sair de mim. Então eu fico sempre afagando o meu falso ego, né? Aquele que quer fazer com que eu seja sempre inflado, sempre o melhor, o maior, né? Sempre correndo atrás dos S's da vida, do sucesso, né? Do dinheiro, da fama. Os 3 pontos de poder. Quando Jesus nos coloca uma outra realidade. Então, o que Jesus quer hoje, nessa noite, né? Que quando a gente é confrontado com essa palavra, nós somos confrontados para começar a viver uma vida espiritual de verdade. E vida espiritual não é vida de ilusão, não, Virgínia, não é para devagar, não, é real. É conviver e viver um amor real por Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Mas como é que eu vou viver isso? Quando Ele me chama para viver isso aqui, Ele está nos convidando para viver uma vida de verdade. Uma vida que vale a pena ser vivida. E aí eu penso e pergunto para você, como eu pensei muito, o que é vida? Isso é uma coisa que cada um de nós precisa pensar. O que é vida para você? E se a gente vai despertando a consciência que nós nascemos dele, que nós não somos, nenhum de nós se criou, nós não somos o absoluto em nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada por nós, nós somos criados, amados. E se eu sei que eu caminho a cada dia, nós somos convidados, não é para ser um ser para a morte, mas ser um ser para cada dia para renascer. Essa é a proposta. Como é que eu estou vivendo e propondo isso para mim? Até que dia que eu vou viver na ilusão? Porque, na verdade, a nossa vida é desmascarar a ilusão 24 horas. Tanto que o mundo nos puxa para uma realidade que é uma ilusão. E é onde a nossa vida consiste em aprender a se conhecer, saber que viemos de um Pai e que voltamos para esse Pai. Então, como é que eu estou construindo a minha vida? Essa é a proposta dele. Até que dia que você vai viver somente para você mesmo?
somente voltado para o seu próprio umbigo, incapaz de ver o que está ali, incapaz de pensar num Pai que nos criou, fez irmãos. Então, a palavra de Deus, se ela não tiver um impacto em nós, esse discurso de Jesus é belíssimo, mas se não tiver esse impacto em nós, que Páscoa vamos viver? Que Páscoa? Como é que nós vamos viver uma Semana Santa? Por isso que o povo viaja Semana Santa. Diz que é cristão. Meu coração até dói quando fala, não, estou com viagem marcada. Eu falo, não. Até seguro assim lá no consultório para não me falar. Morro da língua. Porque é duro. Como que nós, nesse século, como que nós fazemos descaso desse amor de Deus por nós? Porque se Ele não morresse por nós, aí sim poderíamos chorar muito. Então, como é que esse amor dele não nos faz tremer, a fazer com que a gente transforme a nossa vida? E nós vamos vivendo nessa situação de normose, na nossa zoninha de conforto, e não fazemos nenhum progresso. E Deus Pai fala, eu já falei isso, vou repetir. Como que vocês sofrem por não conseguir os bens materiais que vocês querem, mas ninguém sofre por não conseguir nenhum ganho espiritual? E eu falo com vocês, assim, de irmão, né? Nós temos que acordar. Nós temos que começar a ver a nossa vida e falar, Jesus, como é que eu vou caminhar com tanto defeito, com tanto vício, se eu não estou fazendo nenhum trabalho em mim para conseguir viver as virtudes? Como eu vou conseguir entender essa palavra que o Senhor mandou? Como eu vou conseguir? Deus é tão misericordioso e tão bom que Ele pôs um exemplo na natureza para que a gente pudesse ver, que é o bicho da seda. O bicho da seda é a maior metáfora espiritual que existe para nós. Mas se a gente vê, não presta atenção. A gente não vê. A gente olha e não vê, a gente não repara. Olha a história do bichinho da seda, era uma lagarta que arrastava, andava ali no chão. Até quando ela completa o ciclo, ela entra, para, fecha toda no casulo, e ali dentro ela passa por uma transformação. Ela murcha toda, e ela começa a arrancar. Arranca os olhos, ela vai arrancando tanta coisa dentro dela, até que ela vai passando por uma fase intermediária, até o momento que ela se transforma numa borboleta, abre e voa. É porque o propósito de Deus para nós é que a gente tire tanto peso de barro para se transformar em algo espiritual. A nossa transferência daqui para o céu, ela não pode ser levada no peso. Lá é o eterno, aqui é o temporal, é o eterno, definitivo. Então nós temos que trabalhar em nós a nossa caminhada. Então a gente não entendeu que para ser caminhante, peregrino, a gente não carrega muita coisa, e para se carregar muita coisa tem peso, não anda. Então eu fico imaginando São João da Cruz, que quando ele pregar no convento, as freirinhas por fim ficavam com o pescocinho para cima. E ele falava assim, por que vocês estão todos olhando para cima? Porque o senhor está aí em cima. Ele levitava enquanto ele falava. De tão leve que ele era. Ele ia falando com o povo e levitando. De repente o povo está todo olhando para cima. Por que vocês estão olhando aqui? Não, porque o senhor está aí. Ele não percebia. De tão leve que ele já estava. E aí vocês imaginam o nosso inverso, tanto peso, que para deslocar a situação não é mole, não, fala a verdade. Então, a proposta da nossa caminhada, de fazer dessa Páscoa um renascimento, de ter coragem de se olhar e falar, Senhor, eu preciso morrer para minhas coisas próprias, para esse amor próprio, que na verdade ele é doentio e que faz com que eu pense só em mim. Não é que Jesus não está mandando ninguém deixar de se amar, não é isso. É esse exagero do amor próprio exacerbado que me impede de ver o outro. De que a gente não consegue ver aquilo que Deus fez. Que nós todos estamos aqui, somos irmãos. E estamos aqui apenas para viver um desafio, de aprender a amar. Mas se a gente não quiser, pensem nisso. O amor é a maior seiva que põe todo mundo para andar. O amor é aquilo que traz vitalidade para você. Percebe alguém apaixonado? Ele tem uma força, uma energia para trabalhar louca. Quando ele está apaixonado. Se ele perde alguém e fica na tristeza, no desânimo, só quer a morte. Não é assim? É assim. Porque o amor é uma energia que te traz vitalidade. A ausência de amor em nós
nos faz ficar abatidos, tira a garra da vida. Então, qual é a grande força que você tem? Qual é o grande motivador da sua vida? Porque quando você tem uma grande motivação, uma grande força, como Jesus tinha uma grande razão, ele era uma pessoa que o amor dele contagiava. Então, se a gente começar a prestar atenção e procurar viver o amor, todos os nossos sentidos nós vamos perceber a presença de Deus, pelo nosso olhar, pelo ouvir, pelo paladar, pelo cheiro. Vocês vão até sentir o cheiro dele. Vocês vão começar a perceber as coisas de Deus. Mas enquanto a gente não aprender a viver esse mistério de amor, todos os nossos sentidos atrofiam. Porque, na verdade, no mundo que nós estamos vivendo, só tem 2 sentidos que estão sendo muito chamados. Quais são? O que as pessoas mais te perguntam? Você viu tal coisa, não é assim? Fulano, você viu o que aconteceu? Fulano, você escutou? Então a gente só tem trabalhado a visão e a audição. O resto dos sentidos em nós está atrofiado. Porque o mundo te chama o tempo inteiro, e o mundo que nós estamos é visual. O mundo inteiro te avalia pelo que você se mostra. No mundo que não te convida a ser nada, mas a ter muita coisa. Fiquei tão triste que eu fiquei sabendo que tem uma escola de medicina em São Paulo, interior de São Paulo, que é onde os estudantes só balançam um para o outro a chave do carro para disputar qual é o carro mais chique. Fiquei tão triste quando eu fiquei sabendo disso ontem, tão triste. Que não é essa a missão, ser médico. Fiquei tão triste. Porque se são só estudantes e balançam a chave um para o outro, para ver quem tem mais poder, que não é dele, é do pai. Que coisa lamentável que eu criei. Se fosse meu filho, eu ia chorar muito de saber o que eu criei. Um nada. Porque o que essa pessoa tem? Nada. Tire tudo dela e ela será o quê? Nada. Isso é muito triste. Porque quando o ser humano, você vai avaliar quando você puder tirar tudo e descobrir quais os recursos que ele tem para permanecer de pé. E a gente tem que dar para o Filho Deus. O resto ele luta para conseguir. Isso é muito sério. Isso é de chorar. Porque como é que uma pessoa dessa pode cuidar de você? Pensem nisso. Então, quando eu fico pensando nessa saída da história, não é? Mas é porque isso me chocou profundamente. Mas é porque quando Jesus nos convida para uma missão dessa, numa consciência de ser amado, sentir-se amado, que a nossa vida vai traduzir-se numa resposta desse amor que eu recebo. Então, por isso, a única coisa que eu tenho para viver e dar é amar. Então, se eu descubro que a minha vida é uma fonte de amor, porque eu recebo, esse amor é multiplicador. Quantas possibilidades estão escondidas dentro de nós, dentro de cada um de nós, para viver uma vida de verdade que Deus te convida. E nós estamos amarrados no nosso nada, porque temos medo de nos entregar, porque não a conhecemos, não confiamos. Então a gente vive no medo, a gente vive parado, falando assim, gente, esse povo acredita em Deus, será que é bom mesmo? Será que vale a pena acreditar mesmo? Será que vale a pena crer em Jesus? E porque não acreditamos o bastante, não temos coragem de fazer o que o outro faz, ficamos paralisados. E a nossa vida fica atrofiada. E pelo medo eu não construo nada. Então, esse convite de Jesus de estar diante de um mistério e falar, você quer viver uma vida capaz de transformar tudo? É uma proposta, mas uma proposta audaciosa. De ser como o bicho da seda que quando vai voar, não se lembra mais do que passou. Antes ele arrastava, agora voa. Essa é a nossa proposta. De sair de ser esses seres tão mais ou menos que somos e permitir a Deus que quebre, que nos quebre e que permita que a vida verdadeira que está dentro de nós desabroche. Por isso que eu perguntei no início, qual de nós que quando escuta essa frase não treme? Porque, na verdade, a proposta de Jesus para nós é uma transformação da nossa vida. Dessa vidinha mais ou menos que a gente criou para nós. Eu falo que a gente se prendeu no nosso próprio ateliê, tão pequenininho, com sonhos tão pequenininhos, tudo tão pequenininho. E Deus tem um sonho tão grande para cada um de nós. E nós estamos fechados, porque temos medo de Deus. Temos medo de se comprometer.
Temos medo de sofrer. Se você não quer sofrer, tem uma regra: não ame. Porque se você amar, você vai sofrer. Você vai se comprometer com o outro. A dor do outro vai ser a sua. Você vai trabalhar com, o que é compaixão? Eu estou com o outro. Então é preciso que a gente repense a nossa caminhada de cristão e falar: o modelo que eu tenho de um Deus que veio nos ensinar a ser humano é aprender a viver o amor até o extremo que ele viveu. Então, por que eu estou vivendo a minha vida tão encerrada em mim mesmo, me fechada, bloqueada, e eu não quero me encontrar? Porque a proposta de Jesus conosco é encontro, que o amor te leva a encontro. Encontro real, não é encontro virtual, não. Não é no computador, não. É de verdade. É claro que é mais fácil conviver pelo computador, porque aquilo, quando você não gosta do meu batom, não gosta da minha roupa, eu deleto. E ali eu reino. E ali eu sou o que eu acho que eu devo ser. Quando eu estou tete a tete, eu tenho que enfrentar alguém. Eu tenho que confrontar as ideias e tenho que assumir aquilo que sou. É difícil. Então, o mundo virtual me aceita. O mundo real vai me questionar, vai cobrar. E a gente tem medo das convivências. A gente tem medo uns dos outros. A gente tem medo de viver, eu acho. Por isso ficamos tão fechados. E vivemos um mundo onde as pessoas... Onde a gente vive uma grande rede de comunicação e o povo nunca foi tão sozinho. Vocês escutam as pessoas falando: mas com quem eu vou falar isso? As pessoas não têm tempo. Por isso que eu falei que nós vivemos uma sociedade do cansaço. E aí a gente escuta Jesus falando: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então ele nos seduz quando a gente escuta uma palavra dessa, sim. E ao mesmo tempo fala: Senhor, eu não sou capaz de viver isso. Não somos mesmo, não. Mas eu quero viver isso. É diferente? Eu quero viver. Como que eu vou viver? Pela sua graça. O Senhor me dá o caminho. Me ajuda, porque eu quero viver uma vida de cristão de verdade. Eu quero fazer as transformações que a vida exige para que eu possa voar. Então, que eu não tenha medo de arrancar em mim aquilo que não está bom. Aquilo que o Senhor olha para mim e fala: isso não está de acordo. Mas Ele não vai arrancar, simplesmente arrancar. A convivência com Jesus é algo tão encantador, que Ele vai te levando, Ele vai te mostrando aquilo que não está bom. E é você, por livre vontade, que fala com Ele: Jesus, isso não está de acordo com o fato de eu ser cristã e ser um filho de Deus. Isso não está de acordo. Ele não invade. Conviver com Jesus é uma das coisas mais deliciosas, mais encantadoras, porque Ele não vai te punir, ao contrário, Ele vai nos levando a ver. Jesus é aquele que nos tira a cegueira. Ele que vai abrir os nossos olhos para a realidade. Você fala: uai, é assim, engraçado, eu vi de outro jeito. Ele fala: é porque naquela época você via assim, distorcido. Quando eu te mostro, você fala: é assim, assim não pode. Ele fala: é assim não está bom para o seu comportamento de cristão. E é tão encantador, porque Jesus vai nos levando, Ele vai nos transformando tão devagar, porque Ele só faz aquilo que a gente permite. Ele só entra na sua vida à medida que você abre um espaço. Mas é porque nós estamos numa época rica, que é a época da Quaresma, é a época que nós vamos adentrar a Semana Santa, é a época que eu preciso parar e falar: Jesus, como é que eu caminhei até aqui? Eu não sei como é que eu vou, quanto tempo eu tenho. Isso é uma coisa que me aflige. Porque eu lembro de quantas pessoas, eu já fui numa terdeia atender, pessoas que nunca me viram, não, já me viram, tinham me visto. Eu que nunca os tinha visto, e pessoas que na hora da morte ou diante de doenças, um senhor com um câncer de esôfago, com uma sonda, não conseguia engolir nem a própria saliva. E ele me agarrava, me pegava na mão e falava: por que eu não fiz isso? Por que eu não vivi isso? Por que eu rezei tão pouco? Por que eu fiz tão pouca coisa? O porquê. Nunca deixe a sua vida chegar nesse momento. O convite de Jesus é para agora. É para hoje. Colocar a nossa vida a serviço de um amor maior. Entrar nesse mistério de viver o amor. Isso não tem preço. Poder se julgar nisso e ser transformado. Quanta coisa, nós é que vamos ganhar. A gente acha que vai segurar a nossa vida, não, nós temos que perdê-la, mas perder por uma causa grande. Ter a coragem de entregar a nossa vida na mão de Deus e falar: faça o que o Senhor quiser. Essa é a proposta. Ele nos deu a vida, é verdade, nos deu, nos criou, por uma proposta de eternidade. Eu acho que a gente não tem essa dimensão. Você imagina, a gente não poderia não existir, mas Ele convidou. Falou: eu vou te criar porque eu te quero
eternamente comigo, para viver uma alegria sem fim. E mesmo assim a gente tem medo desse Pai. Por que a gente evita esse Deus? Por que nós temos tantas restrições? O que nós sabemos, gente? Nada. Do próximo segundo sabemos o quê? Nada. Aquela pessoa que me teceu, o único que me conhece. Então eu tenho que ter uma confiança nele incondicional. Eu tenho que ter uma entrega nele incondicional. E pedir a ele que o mesmo amor que conduziu Jesus, o mesmo Espírito que conduziu Jesus, me conduza. Para que eu também tenha uma causa para viver, o reino dele. Que a vontade de fazer com que o reino dele se cumpra nesse mundo, seja a grande razão porque eu me levanto cada dia. Falo, Senhor, eu estou aqui às suas ordens, para correr por onde o Senhor precisar. Acudir quem o Senhor quiser, aliviar quem o Senhor quiser, colocar quem o Senhor quiser de pé e dizer, temos um Pai, não desespere. Somos amados, se você ainda não sentiu isso. Porque eu acho que a pessoa que vive uma vida onde ela não tem a consciência que ela é amada, ela vive numa treva, numa escuridão. Saber ser amado é uma revolução. É uma revolução. Não tem nada igual quanto a consciência de que eu sou amado, esperado, desejado, acompanhado, e eu não vivo só. Isso é uma coisa que não tem preço. Mas é preciso que a gente não tenha medo. Porque nós estamos paralisados diante desse mistério, né, de amor de Deus. Paralisado. Vamos adentrar. O convite é esse. Não tenha medo. Mas como é que eu vou, Senhor? Comigo. Porque eu te disse, nunca estarás sozinho. Eis que estou convosco. Então, por que a gente não começa a treinar a amar? Porque se a gente fica achando que Deus está esperando uma coisa grandiosa. Eu te digo, Deus espera que a cada minuto que eu viva, em cada coisa que você fizer na sua casa, seja um ato de amor. Porque tudo que a gente fizer sem amor foi tempo perdido. Mas tudo que a gente fizer, e tudo que a gente fizer, tiver por princípio Deus, tiver por princípio, tiver colocado Senhor Jesus, e tiver a intenção de viver com amor, a gente não tem dimensão de onde essa obra irá. Mas não pense fazer nada sozinho. Pode confiar. Filó, mas como é que eu vou viver com o Senhor só enquanto eu estudo? As pessoas que se aproximarem de você naquele dia, destile amor. Às vezes é uma informação que o outro quer, às vezes é só uma gentileza, às vezes é alguma coisa que você pode dizer obrigado. Por que a gente não pode viver num clima de amor dentro da nossa casa? Começamos ali a transformação, com as pessoas que estão perto de nós. Já falei isso, amar o próximo que mora no Japão é facílimo, enquanto um deita, outra acorda, né? Assim, é muito fácil. Treinar, viver o amor aqui agora, do lado, é difícil. Reconhecer o trabalho do outro para mim, que cuida de mim, é assim. O trabalho é pequeno, começa com pequenas coisas. Vá fazendo aquilo que o Senhor te apresenta agora. E vai estando à disposição do Senhor. Vocês acham que Ele vai desperdiçar uma vida que se coloca na mão dele? Ele está louco para alguém falar assim, estou entregue. Ele vai falar, um louco, né? Me entregou. Deixa ver o que Ele fará. Claro que Ele vai fazer muito mais do que você ousou sonhar. Só existe um que nos conhece e que nos ama. Só existe um por quem vale a vida viver, ser vivida. Somente um vale a pena. E Ele é Jesus. Tudo mais na nossa vida é ilusão. E as pessoas vão te falar, mas você tem que viver para ter sucesso, de 15 minutos, 5 minutos. Sucesso passa, a fama passa, o dinheiro passa, o seu poder passa. E o que fica? Deus. Somente Ele fica. Somente Ele é que não vai passar na sua vida. Quando você tiver, seja em qualquer situação, o único que vai continuar te amando é Ele. Porque só Ele continua nos vendo como Ele nos vê. Então eu fico pensando que quanta coisa Deus gostaria que a gente vivesse de verdade. O quanto a gente precisa querer viver uma vida que valeu a pena viver. Uma vida que tenha uma marca, uma vida que tenha um cheiro, uma vida que tenha uma razão, uma vida que a gente tenha prazer em viver. Porque vocês imaginem, quando a gente tem filho, e hoje eu tenho a oportunidade de viver com o neto, o que eu quero? Vê-lo correr, ver andar, estudar, ser feliz, ser um homem, e ser o melhor homem que eu puder ver. E ele poder deslanchar. Eu fico imaginando que um pai, quando vê um filho caminhar, deve pensar assim, é meu filho, né? Quão tristeza deve ser para um pai ver um filho que não se alegra com nada, que nada é bom, que quer morrer. Ele que nos criou por uma vida de alegria, a pessoa pensa todo dia que vai suicidar, que quer acabar com a própria vida, eu não vejo razão para viver.
Ó, tem 10 milhões. Porque não vê alegria em nada, mas e pensando sempre, Deus não me ama, porque Deus não cuida de mim, porque Deus não me deu aquilo que eu pensei tanto, e eu fico pensando. Quando você cria um filho, e ele está gripado, ele fala, mãe, me dá um picolé, um sorvete, você vai dar? Não vai dar. Você fala, meu bem, eu vou te dar um pé de moleque agora, vou te dar um doce de leite, vou te dar um bombom, um chocolate. Quando você sarar, eu te dou o sorvete. Se a gente faz isso com os nossos filhos, Deus faz assim conosco. Às vezes, naquele momento, Ele não te deu, e às vezes você está parado naquilo, porque tinha uma coisa muito maior para Ele te dar. E se naquele momento Ele te desse aquilo ia fazer um mal imenso para você. E como Ele é pai, te ama, Ele cuida, e fala, agora, mesmo que você chore, eu não posso te dar. Eu te darei transformado lá na frente, muito melhor. O que nos impede de acreditar nisso? A pouca confiança que temos nele. Por que temos pouca confiança com Ele? Porque convivemos pouco com Ele. Como é que eu vou conviver mais com Jesus, Filó, e com o Pai? Rezando. Porque Deus quer na nossa vida encontros. E o primeiro encontro que Ele quer é com Ele. Como é que eu vou encontrar com Ele? Rezando. Quando eu vou rezar, eu vou me encontrar. Da mesma forma como eu vou me encontrar com você. Se eu marco de sentar com você para encontrar, eu não vou levar o celular, eu vou olhar no olho dela. E vou escutar o que ela tem para me dizer, e ela vai calar, depois eu vou falar, isso é encontro. Quantos encontros você fez hoje no seu dia? Poucos, né? Porque, na verdade, a pessoa passa correndo e fala, como é que você está? Tudo bem. Se a pessoa queixar, você fala, Deus te ajuda, porque eu já corri. E assim vamos levando. Nós estamos vivendo uma vida muito superficial. E Jesus falou, não é isso que eu convido você. Eu te convido a viver uma vida com profundidade. Se comprometa com o outro até o fim. Viva com o outro até o fim. Não fuja do seu irmão. Mas o que nós podemos fazer por um Deus que nos ama? Viver o amor. Então, essa proposta de Jesus da nossa transformação é uma proposta belíssima. É isso que Ele quer dizer, se o grão de trigo não morrer. Tem que morrer o meu eu, meu falso eu. E eu tenho que ter a coragem de falar, Jesus, em minha vida, sem o Senhor, serve para quê? Para nada. Com o Senhor, ela tem um sentido. Sem o Senhor, eu sou o quê? Nada. Tire Jesus da sua vida e vê o que sobra. Nada. Coloque Jesus na sua vida e o que você terá? Tudo. 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 Porque Ele é o único que pode nos dar tudo. Porque Ele é o único que te conhece e sabe daquilo que é importante para você ser feliz. Mas não fique pensando só nas coisas materiais. Mas pense naquele progresso espiritual que você ainda não fez. Na obediência, no crescimento da nossa fé, na nossa humildade, em tolerar mais uns aos outros, em não julgar, em não condenar, em aprender a acolher, em aprender a ser hospitaleiro, né? Guardar, ter a hospitalidade em nós. Viver o amor diz que é viver, hospitalidade diz que é viver um dentro do outro. É ter espaço dentro do outro. É ter espaço, eu ter espaço dentro do seu coração e você ter espaço dentro do meu coração, dentro da minha vida. Acolher uns aos outros. Então, nós somos chamados hoje a repetir a vida de Jesus. Falo com Ele, não é fácil, querido. Não é fácil. Repetir os seus gestos. Repetir as suas palavras. Repetir o seu olhar. Repetir o seu aconchego. Repetir o colo que você deu. Nós somos chamados a repetir a vida dele. Mas então, primeiro trabalhe em mim. Me transforme. Para que eu possa ajudar aquele que o Senhor colocar diante de mim. Ele não te dá o mundo inteiro. Ele te dá as pessoas que estão no seu caminho. É assim. É devagar. Porque se cada um cuidar daquilo que está pertinho de você, nós vamos transformar o mundo inteiro. Não existe uma arma mais poderosa nesse mundo do que o amor. Não existe. Injete amor nas pessoas, elas serão capazes de voltar à vida. Quantas pessoas que estão morrendo, injete amor. E ela terá uma razão para levantar, para correr. Às vezes ela não levantou porque está achando que a vida não vale nada. E que a vida dela não vale nada. Dê uma razão. Não material. Dê uma razão de alma. Cante para ela uma música dela. Que é a música de ser amado por Deus. Conte isso para alguém. Sem cobrança. Fala, só queria te contar isso. É uma verdade. Que Deus nos ama. Então é preciso que a gente primeiro deseje essa transformação.
Peça a Deus a graça de não viver para nós mesmos, que é uma vidinha miúda, pequenininha, mas de permitir que se quebre em nós aquilo que nos impede de estar dentro desse mistério do amor de Deus. Esse é o nosso grande desafio, essa é a Páscoa, né? A vida do cristão é a Páscoa de todo dia. Porque cada coisa que você falou não para você e sim para Deus, você morreu para você e nasceu para o Senhor. Então, quantas coisas a gente tem que abrir mão em nós? Vamos pedir a Jesus com tanta coragem da nossa vida. Ter a coragem, né, que nós estamos encerrando, com a mesma palavra que começamos em Joel. Desnudar, rasgar. Essa vidinha tão mais ou menos. E falar com Ele, Senhor, eu quero ser cristão de verdade. Eu quero ser um discípulo de verdade. Eu quero que as pessoas olhem, e da mesma forma quando as pessoas falaram, eu quero ver Jesus, que eles possam nos olhar e falar, eu vi Jesus, pelas suas atitudes de amor, pela sua compreensão, pelo seu olhar, pelo seu abraço, pela até palavra que você não disse. Mas quão longe nós estamos de viver isso, se não tivermos a graça dele todos os dias. E eu vou tornar a insistir. Para ter